quando saí da faculdade, eu prestei o trainee apenas da Kraft Heinz e da Ambev, duas empresas controladas pelo 3G, com a mentalidade e uma cultura parecida. Eu passei nas duas, optei pela Ambev. Quando entrei na Ambev, sempre tive vontade de conhecer o lado comercial. Então, é legal que você no trainee começa muito da base, né? Eu tive vivência como vendedor, então atendia 30 pontos de venda por dia, atendia até áreas de comunidade. Isso te dá uma experiência do que é a base super relevante. Depois você vira supervisor de vendas, e aí virei gerente de contas no autosserviço. Então, foi quando eu conheci o mundo do supermercado. Eu até então era um cara muito mais próximo dos bares do que ir ao mercado. E quando eu tive essa vivência, acho que foi um match muito positivo, né? Acho que a Ambev, além dessa cultura de dono, ela tem uma cultura de te dar uma autonomia e responsabilidade grande e, naturalmente, cobrar de acordo com as metas, aí, desafios abertos para cada função e conforme tua performance, né? O teu fit cultural e o teu potencial, você consegue se desenvolvendo. Existe um ciclo de gente ali anual muito bacana. Então, eu fiz um ano ali em 2017 muito bom como gerente de contas. Dali, eu fui tocar um segmento de marcas. Então, todas as marcas premium da Ambev, Bud, Stella, Corona, Chopp Brahma, as artesanais, isso em todo o estado também do Rio e do Espírito Santo. E aí também, depois de um ano e meio bem bacana nessa função, a gente colheu bons resultados e eu vim como gerente comercial do autosserviço, que é a função que eu ocupo hoje. E basicamente, hoje eu sou o elo comercial entre Ambev e as principais agências de mercado dos estados do Rio e do Espírito Santo. A Ambev, mais do que vender cerveja, ela é uma escola de gestão e tem 10 princípios muito claros. O primeiro é o nosso sonho, é o propósito, né, que é unir as pessoas por um mundo melhor. Isso é o que está no nosso propósito. 2 pilares são de gente, então desenvolver e reter pessoas melhores do que a gente mesmo. E 7 princípios ligados à cultura, algo simples como bom senso e simplicidade para a resolução de problemas, algo como gerenciar custos de forma a gente poder investir no que o consumidor enxerga valor, né? Muitas vezes a gente viajar de primeira classe pela empresa, para o consumidor não gera nenhum valor, mas eu investir em embalagens, em rótulos, em líquidos que geram uma experiência com a cerveja diferente, isso sim ele vê valor. Então são princípios como esse e realmente, assim, a gente vive isso no dia a dia, a gente aborda isso em cada reunião mensal de resultado, a gente passa por esses princípios e a gente realmente, na hora de contratar, a gente busca muito isso em quem a gente está contratando. Acho que o fit cultural é o ponto principal de quem a gente traz para trabalhar conosco e quem a gente investe para ficar na companhia por um bom tempo. E em diversidade e inclusão, a gente está numa jornada nos últimos 2 a 3 anos com mais intensidade, e como a gente gosta de número, a gente realmente mede, desde em diferentes estágios da carreira, qual o percentual de mulher, qual o percentual de negros, qual o percentual do público LGBTQI+. Então, a gente olha nas diferentes esferas possíveis. A gente tem grupos na companhia internos, como VAIS, que é empoderamento feminino, como o BOC, que trata da questão de igualdade racial, e outros 2, como o Lager, que trata do LGBTQI+. Então, assim, a gente, tanto internamente, se provoca a puxar essa fila, quanto agora para o mercado, por exemplo, com o programa de estágio para jovens negros. A gente tirou inglês de um pré-requisito para entrar no trainee, com isso foi o maior ano em inscrição de trainee que a gente já teve. A gente, por exemplo, eu no meu time, eu tenho 2 gerentes que são negros e que a gente está pagando para eles um curso de formação em inglês, um curso de negociação, a gente está capacitando eles para conseguir alcançar níveis super legais na hierarquia. Eu acho que na parte racial a gente ainda tem um dever de casa grande, mas a gente está nessa jornada. Mas na parte de gênero, a gente vem dando passos importantes, né? A gente hoje já tem 2 vice-presidentes mulheres, hoje um terço dos gerentes já é mulher. Claro que a gente está muito longe dos 50%, mas já é uma evolução significativa. E dos sócios a mesma coisa, né? A gente está cada vez com um número maior de sócias mulheres. A gente mudou a nossa licença maternidade, a gente flexibilizou ela ainda mais, a gente garante hoje para a mulher voltar para o mesmo
para mesma posição, mesmo local que ela estava, e vá como home office agora para mães. A gente realmente está tentando tornar o ambiente o mais incluso e diverso possível para que todo mundo possa trabalhar bem. Em cada vice-presidência, a gente tem hoje quase que uma área focada só em inovação. Tá? Então, a gente, há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, a gente adquiriu uma empresa de tecnologia chamada HBSys, que fica em Blumenau, e são mais de 250 programadores e desenvolvedores só focados em construir e acelerar algumas parcerias que a gente tem com startup ou algumas necessidades que a gente tem como a maior cervejaria do mundo. Então, por exemplo, na área de sustentabilidade, a gente tem uma pauta que é ligada à água, né? Como é que a gente consome cada vez menos água para fazer cerveja. A gente tem na agricultura como é que a gente melhora a performance e eficiência dos agricultores e dá, às vezes, capital para que eles possam se profissionalizar. A gente tem, por exemplo, em coleta de lixos e resíduos, né? Como é que a gente ajuda a ser plástico free, né? Que a gente não tenha mais plástico nas nossas embalagens. Como que a gente usa energia renovável, né? Hoje, toda a Budweiser no Brasil e no mundo já é feita com energia renovável e a gente quer isso para todas as nossas marcas. E tudo isso vem de parcerias com startups em cada uma dessas áreas. Nessa área de segurança psicológica, desde tentar limitar horários para término de algumas reuniões, a gente, por exemplo, está oferecendo curso para vários funcionários de meditação, cursos de yoga, né, que a gente tem aulas online, lives que a gente dá ao longo do dia. A gente definiu 3 grandes pilares, né, escuta ativa, colaboração e visão de longo prazo. Esses 3 pilares como a base também dessa conversa. Hoje, assim, me arrisco a dizer que não tem um funcionário que tem necessidade de estar em casa full time e que não possa fazer isso, tá? Assim, especialmente o grupo de risco, a gente foi a primeira empresa a falar para ficar em casa, assim, não se preocupa com isso, a gente de forma nenhuma teu emprego ele vai estar prejudicado ou vai estar ameaçado. Você acha algo que você ama, que você tem paixão, que você realmente acorda motivado para entregar, sem dúvida nenhuma também te impulsiona a melhores resultados. Então, eu diria, achar algo que você ama, disciplina e foco e capacidade de se adaptar. Eu assim, acho que essas hoje são características que fazem qualquer profissional se destacar no mercado de trabalho.